Hoje nós vamos conversar sobre a Revolução Iraniana de 1979 e o que o Ocidente, principalmente grupos de esquerda, tem muita dificuldade de compreender, que são as vertentes do islamismo radical e o que elas pretendem. Os grupos terroristas às vezes são descritos como resistência ao capitalismo, à dominação ocidental, o que é verdade. Mas não é toda a verdade. O componente principal desses grupos é o fanatismo religioso. A filósofa Judith Butler é um exemplo, né? Ela é a criadora da ideologia de gênero e Judith Butler chegou a dizer o seguinte, abre aspas, entender o Hamas e o Hezbollah como movimentos sociais que são progressistas, que são de esquerda, que fazem parte de uma esquerda global, é extremamente importante. Então, pessoal, sobre tudo isso nós vamos falar hoje. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Juliane e você está no canal Vai e Veja. Seja muito bem-vindo a esse modesto espaço. Por aqui a gente conversa a respeito de história, tendo como foco as principais ditaduras totalitárias do século XX, o nazismo e a União Soviética. Também a gente conversa sobre atualidades, tendo aí como foco o Oriente Médio, os conflitos no Oriente Médio. Também a gente conversa sobre a América Latina, Rússia, a guerra na Ucrânia. Veja as nossas playlists. Se você gostar dos vídeos do canal, se inscreva, por favor. Deixe o seu like, comentários. Essas coisas todas são muito importantes, tá certo? Para que esses vídeos cheguem em mais pessoas. Também eu vou deixar aqui a chave Pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição financeira ao canal, eu agradeço muitíssimo. Na descrição do vídeo estão todas as referências que eu estou utilizando para compor esse vídeo. É claro que esse assunto é bastante complexo e ele não se esgota em um vídeo do YouTube, tá certo? Então é importante que vocês leiam as referências também, ok? Então, pessoal, eu vou começar fazendo uma breve contextualização histórica a respeito do Irã e aí a gente já entra no nosso assunto, ok? Na antiga Pérsia, pessoal, que é o atual Irã, predominava a religião zoroastrista, que se baseia no profeta Zoroastro. Essa religião possui uma cosmologia dualista, dividido no bem versus mal. A divindade dessa religião se chama Ahura Mazda, que significa Senhor da Sabedoria. Em 643, os árabes que estavam invadindo e colonizando a região chegaram até o Império Persa. A partir disso, a Pérsia se transformou. A língua árabe passou a ser muito usada e o islamismo foi imposto aos persas e a população foi massacrada. Hoje os iranianos se consideram persas e não árabes e há um ressentimento bastante grande dos iranianos em relação aos árabes, né? Após a morte de Maomé, há uma cisão bastante importante dentro do islamismo. Quem sucederia o profeta? Os xiitas defendem que somente os descendentes de Maomé poderiam assumir o comando dos muçulmanos. E assim os xiitas defenderam a sucessão de Ali bin Abu Talib, que era primo do Maomé. Os sunitas defendem que qualquer muçulmano, desde que seja virtuoso, poderia suceder o profeta e apoiaram Abu Bakr, que era um dos discípulos do Maomé. Os xiitas hoje são liderados pelo Irã e os sunitas pela Arábia Saudita. Isto, pessoal, é fundamental para compreendermos o Oriente Médio e os islâmicos. Sem isso, a pessoa não entendeu nada, tá bom? Agora nós vamos fazer um salto, pessoal, para 1979, a Revolução Iraniana. Nesse período, muitos intelectuais ocidentais acreditavam que a religião não tinha importância e costumavam a ver o Oriente Médio como uma coisa só. Eles não entendiam a importância fundamental que a religião islâmica tem nessa região. Segundo a historiadora Karen Armstrong, a Revolução do Irã provou que a religião estava longe de ser uma força falida.
Eu percebo que muita gente, quando vai analisar o Oriente Médio, retira completamente o componente religioso, porque tem a crença de que isso não é importante. Por exemplo, muitos analistas transformam o Hezbollah e o Hamas em movimentos revolucionários, como se fossem movimentos revolucionários de esquerda, onde a religião ou não tem importância nenhuma, ou é algo muito secundário. E não é o caso, tá, pessoal? O objetivo do Hezbollah é exportar a revolução iraniana muçulmana xiita para todo o Oriente Médio. E, por exemplo, o objetivo do Hamas é a construção de um califado islâmico sunita, ok? Por isso, ambos os grupos precisam destruir Israel. Tudo bem? Judith Butler, né, que é uma filósofa e criadora da ideologia de gênero, né, uma filósofa de esquerda e tal, como eu disse no início, ela chegou a dizer que o Hamas e o Hezbollah fazem parte de uma esquerda global, que eles são progressistas. E eu não preciso, né, pessoal, repetir aqui que tanto para o Hamas quanto para o Hezbollah não há direitos das mulheres, homossexuais são mortos, certo? Eles não têm nada a ver com movimentos revolucionários de esquerda, certo? O objetivo deles é outro, eles contestam o capitalismo. Mas por que eles contestam o capitalismo? Porque o capitalismo atrapalha a religião, o capitalismo é desagregador do ponto de vista religioso, entendem? Então por isso eles combatem o capitalismo. Eles combatem o Ocidente pelo mesmo motivo, e também porque são infiéis, certo? Não é a mesma coisa. São objetivos diferentes. O Islã radical, ele tem um objetivo muito claro, que é a propagação do islamismo. Ok? Muito bem, pessoal. Segundo, né, a historiadora Karen Armstrong, a ofensiva religiosa que ocorreu no final de 1979 no Irã horrorizou o Ocidente. Essa não era, entre aspas aqui, fé civilizada do iluminismo. Dentro do próprio Irã, a esquerda apoiou a revolução, mas eles e os fundamentalistas religiosos não falavam a mesma língua. Na época, o Irã era governado pelo Shah, que quer dizer monarca, Reza Pahlavi, que era pró-ocidente. E aí, pessoal, a população de esquerda, os secularistas, os liberais, estavam pedindo por democracia e pelo fim do domínio econômico ocidental no seu país. Enquanto os fundamentalistas xiitas estavam pedindo pela lei Sharia, estavam pregando morte à América e morte a Israel. Os Estados Unidos eram chamados de o grande Satã e Israel o pequeno Satã. E mesmo diante de tudo isso, todos esses grupos, comunistas, liberais, a classe média, achavam que todos estavam lutando pelas mesmas coisas, mas eles estavam enganados. Os comunistas diziam que após a revolução, os ayatolás voltariam para as mesquitas e os comunistas governariam o Irã. Estavam muito enganados. Quando o Ayatollah Khomeini tomou o poder, os comunistas que não conseguiram fugir foram mortos. Karen Armstrong explica que ninguém no Ocidente acreditava que o regime de Khomeini sobreviveria. Como assim uma revolução religiosa? Como assim alguém faz uma revolução religiosa? Como assim alguém quer uma teocracia? Isso era inconcebível na mentalidade ocidental. Então vamos recordar uma coisa, pessoal, que o Ayatollah Khomeini disse: se o Islã não é político, não é nada, tá? O islamismo, pessoal, não comporta a separação entre religião e Estado, como é no Ocidente, que há separação entre igreja e Estado, tá? O Estado e a religião são um todo, como previu Maomé no Corão. É inconcebível, dentro dessa mentalidade, que todas as religiões sejam iguais perante a lei. Cristãos e judeus, por exemplo, que são considerados a religião do livro e tudo mais, eram cidadãos de segunda categoria em países islâmicos. Havia uma série de restrições.
Por exemplo, no Irã, os judeus não podiam sair às ruas em dias de chuva, porque suas impurezas contaminariam os islâmicos. Judeus e cristãos eram considerados dhimes e pagavam um alto imposto, que se chamava dízima. O único país, pessoal, majoritariamente muçulmano onde não vigora a Sharia é a Turquia. A Turquia é diferente, tá? Então, pessoal, olha só. Ideias liberais, como direito das mulheres, direito dos homossexuais e direitos de minorias, não existe na forma como é no Ocidente. Essas leis que nós temos são herdadas do iluminismo, ok? Um exemplo, pessoal, dessa incompreensão do Ocidente em relação ao Oriente, em relação ao islamismo, ocorreu na ocupação francesa no Egito. A França entendia que a dominação deles era uma, entre aspas aqui, missão civilizadora. Enquanto isso, a sociedade egípcia achava um absurdo o iluminismo. Um exemplo foi um intelectual egípcio chamado Abd Rahman Jabart. Ele era intelectual e teólogo, né? E ele mostrou o abismo na maneira de entender a sociedade, né? Que existia entre os franceses e os islâmicos. Olha só aqui o historiador Eugène Rogan falando. Esse abismo na maneira de ver o mundo ficou aparente desde a primeira proclamação de Napoleão ao povo do Egito, quando ele afirmou que todos os homens são iguais perante Deus, que apenas a sabedoria, os talentos e as virtudes os tornam diferentes uns dos outros. E aí Jabart deixou sua opinião. A opinião dele era compartilhada por praticamente todos os egípcios, que todos os homens eram iguais. Era uma mentira e uma estupidez. Então, pessoal, na sociedade havia escravos, infiéis, cristãos e judeus. Então, nunca, dentro dessa concepção aqui, nunca um infiel é a mesma coisa que um fiel a Allah. Ok? Olha só Eugène Rogan falando novamente. As declarações de Jabart refletiam as crenças da maioria muçulmana do Egito, que rejeitava o exercício da razão humana sobre a revelação da religião. Então, pessoal, a religião ela está à frente, né? Não, lembrando, não há separação entre religião e Estado. Ok? Muito bem. Dentro desses aspectos, com seu objetivo político de destruição do Ocidente, o Irã financia vários grupos terroristas, como o Hezbollah, que é composto majoritariamente por libaneses xiitas, né? E o Hamas, Jihad Islâmica e os Houthis do Iêmen. Todos eles têm o mesmo objetivo, que é a destruição de infiéis, enfim, e a construção de um califado islâmico. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Como dito, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os livros que eu utilizei como referência, tá certo? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Peço aí o seu like, compartilhamento, enfim, né? Essas coisas aí são importantes, comentários também, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.